valores, papai, que de bom grado os teus filhos contribuíram para a tua obra, Senhor. Vem abençoar, papai, com toda sorte de bênção, Pai, tirando todo impedimento, toda barreira, Senhor. Senhor amado, abrindo portas, Senhor, para aqueles que não têm uma fonte de renda, papai querido. Para que seja também o mantenedor da tua casa, meu Pai. Eu sei que muitas pessoas, papai querido, têm a vontade, o desejo de ser contribuindo, ofertando, dizimista, Pai. Mas lhe falta o suficiente, papai, lhe falta, Senhor, renda, lhe falta finanças, papai. Repreende esse espírito de miséria, papai querido, essas portas fechadas, esses cadeados que estão fechados, vai abrir essas portas, Senhor. Repreendendo, papai querido, essa fúria do mal, Senhor amado. Senhor, abençoa também, papai querido, o teu servo, o pastor Marco Antônio de Melo, Pai, que nessa noite está incumbido, papai querido, de transmitir a tua palavra, louvado seja Deus, em forma de ensinamento, meu Pai. Ah, meu querido Deus, vai derramar no nosso coração, a nossa mente, o nosso entendimento, você vai aprender um pouco mais de Ti, Pai. Porque cada palavra no nosso corrente, papai, que acrescenta muito, Senhor, para te servir melhor, Pai. Esse que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus Cristo. Com a igreja, pastor Marcos. Meus irmãos, ainda de pé, nós vamos dar sequência naquilo que nós começamos na última quinta. Na verdade, falamos também no domingo, usando um outro texto, uma outra mensagem para o domingo. E eu quero concluir hoje, que eu fiz uma introdução na quinta passada e só consegui abordar o primeiro tópico do meu estudo. Por favor, Mateus capítulo 4, a tentação de Jesus. Eu falei para os irmãos sobre alguns detalhes desde quinta-feira, já alguns dias desse assunto estava muito vivo no meu coração, e eu tive a curiosidade de ver alguns detalhes que confesso que eu não tinha percebido, e toda vez que você lê a Bíblia, eu já escuto isso aqui, eu também ensino isso, A gente não lê a Bíblia para pregar, a gente lê a Bíblia no dia a dia, e às vezes você observa algum detalhe e parece que o Espírito Santo abre um farol de entendimento e você vê coisa que você já passou ali naquele texto umas 50 vezes e não consegue perceber, E eu falava na quinta passada sobre isso, Você vai encontrar a passagem da tentação de Jesus nos 3 evangelhos sinóticos, porque ele é diferente de João, tem quase as mesmas passagens, com visões diferentes do evangelista, porque eram sinóticos, e você vai ver alguns detalhes diferentes. Mateus tem 11 versículos, capítulo 4, verso 1 ao verso 11, fala da tentação de Jesus. Marcos faz uma abordagem mais superficial, só 2 versículos, lá no capítulo 1, verso 12 e 13. Mas Marcos fala de uma palavra que nenhum dos dois também fala, porque Marcos fala que depois Satanás deixou, Jesus ficou lá no deserto no meio das feras. Ninguém, nem Mateus nem Lucas fala das feras, só Marcos, que conseguiu enxergar as feras ou sabia que lá no deserto tinha feras, E Lucas também. Lucas foi a minha mensagem no domingo, que Satanás deixou até o momento oportuno, Ou seja, ia acontecer outras ocasiões no ministério de Jesus que Satanás ia se apresentar. Mas vamos ficar no texto da quinta passada, que é os versos 1 a 11, mas nós vamos ler aqui do versículo 8 ao versículo 11. É um texto muito conhecido por nós e nós vamos continuar a abordagem que nós fizemos uma introdução na quinta passada. Todos acharam? O diabo ainda levou um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória dele, e disse: tudo isso lhe darei, se prostrado você me adorar. Então Jesus lhe ordenou: vai-te, Satanás, porque está escrito: adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a ele. Com isto, o diabo deixou Jesus, e eis que vieram os anjos e o serviram. Pode tomar assento em nome de Jesus. Nós iniciamos a quinta passada falando sobre a temática de rejeitando as ofertas de Satanás. Rejeitando ou renunciando. Tem a mesma roupagem. Usei essas duas palavras para falar um pouquinho sobre as ofertas de Satanás.
né? E nós fizemos uma abordagem. Eu na quinta passada não disse isso, mas eu já utilizei essa fala de algumas outras vezes. O diabo não vem de chifre, o diabo não vem com cauda. O diabo, ele sempre vem de um modo atrativo. As ofertas que ele faz, a princípio, pode parecer que são coisas boas. Eu usei o texto do sábio Salomão, quando ele escreveu assim: tem caminhos que parecem que têm aparência boa. Tem caminhos que no início parecem que são bons, mas no final são caminhos de morte. Aí eu utilizei a palavra, que está lá em Provérbios 14 e 12, né? A aparência pode ser boa, mas fim é morte e desilusão. Falamos sobre isso, que sempre as ofertas do diabo, para cada um de nós, não diferente de Jesus, né? Ela sempre vem com uma aparência boa. Não é verdade? Sim ou não? Quem já foi tentado pelo diabo aqui? Quem vive tentações no dia a dia da sua vida aqui? Enquanto nós vamos estar nessa terra, eu estava lendo um comentarista falando sobre o Evangelho de Lucas. Ele disse assim: nesta vida não há isenção de tentação. Não houve para Jesus. Se não houve para Jesus, com certeza, meu irmão, tem alguém aqui que é melhor do que Jesus? Se não houve para Jesus, irmão, eles imaginam para a gente. Se Jesus, como Filho de Deus, Alberto, foi tentado, imagina a gente, simples mortais, Toninho. Todo dia vai ser dia de tentação. É ou não é? É ou não é? Agora, tem algumas pessoas, amados, que não mais acreditam no diabo. Eu já estou vendo até alguns crentes aí, desses neo, dizendo que essa coisa de diabo não existe. O diabo está dentro da gente. Deixa para lá, né? Então, existem algumas pessoas que não acreditam na pessoa do diabo, né? Que acreditam que o diabo, na verdade, é o lado negativo de Deus, que se contrapõe à vontade do Senhor, porque, de certa forma, tem ali uma linha divisória. Mas quando nós olhamos na Bíblia, o diabo, sendo um ser espiritual, ele existe. E se ele existe, ele se manifesta aqui nesse mundo. E se manifesta com diversas tentações. Foi a minha introdução na quinta passada, que eu tenho que aprender como Jesus também, rejeitando as tentações. E observe, só uma introdução rápida para quem não veio, Jesus é tentado em 3 áreas, que todos nós também podemos ser tentados nessas 3 áreas. Jesus é tentado na questão do lado dele de transformar a pedra em pão. Observe que o detalhe da Bíblia está dizendo que Jesus fica 40 dias e 40 noites de jejum, né? Também não vou entrar aqui no mérito se é 40 dias. Na verdade, a gente tem um estudo sobre isso, né? Mas Jesus ele está fragilizado e ele, como filho de Deus, automaticamente poderia transformar aquelas pedras, como eu falei na quinta, em pão. Ele era 100% homem e 100% Deus. Mas a Bíblia diz que após ser tentado assim, ele vence o inimigo com a palavra. Está escrito, e isso aí é o que Moisés escreveu lá no livro de Deuteronômio, né? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ele venceu a primeira tentação. Segunda tentação, a questão de se joga daí, se precipita daí, que os anjos vão vir te pegar, tentar Deus, né? Se eu sou filho de Deus, qualquer coisa que eu fizer, Deus vai me socorrer. É assim na nossa vida? Eu sou crente, meu amigo, sou pastor, me joga aí na frente do ônibus. Deus tem a obrigação de me livrar? Eu sou filho de Deus, eu vou para o céu, meu Deus. Me atiro no 20º andar do prédio. Não, isso aí é tentar Deus. Tem pessoa, ao longo dos anos aqui, nós tínhamos um irmão aqui, não vou citar o nome dele, que um dia saiu de um culto aqui de poder, né? Aqueles crentes cuspindo até fogo, aí passou perto de uma macumba, aí falou, Wagner, estava cheio, chutou a macumba. Para que vai fazer uma coisa dessa? Ficou ruim, quase morreu.
pastor, você está dizendo que a macumba é mais... Não estou dizendo. Tem certas coisas que nós não precisamos fazer isso. Isso é tentar Deus, né? Independentemente de certa circunstância, agora é claro, eu acredito muito no que a Bíblia diz. Jesus disse assim: se você beber bebida mortífera, não te fará dano. Se você inocentemente acontecer, a gente conhece testemunho de pessoas verídicas que viveu isso na íntegra, de Deus deu o livramento, né? A gente acredita nisso. Mas agora, está escrito lá, você vai beber veneno de rato na sua casa, porque a Bíblia está dizendo que não vai acontecer nada com você. Isso é o quê? É tentar Deus. É ou não é? Ou não? Os irmãos estão me entendendo ou não? Estou falando uma linguagem que vocês estão entendendo? Sim. Hein, uma Fátima? Está dando para entender? Então, isso é tentar Deus. Então, Jesus é tentado nessa área. Mas ele, como filho de Deus, podia, né? Podia se precipitar, andou por cima do mar. Vocês conhecem muito a história da Bíblia. E a terceira vez também, Jesus é levado para um alto monte, mostrando todos os reinos da terra, nesse tipo de poder, né? Tudo isso eu vou te dar se me adorar. Foi até uma fala minha. Satanás está prometendo para Jesus algo que não é dele. O mundo não é dele. Nós citamos e vamos mais uma vez mencionar o Salmo 24, né? Que é do Senhor é a terra. Satanás não tem nada, né? Ele tem permissão de Deus para estar ainda na terra atuando, tentando enganar as pessoas com essas ofertas miraculosas, né? A primeira coisa que nós falamos dessas ofertas de Satanás, eu falava para os irmãos: cuidado com os atalhos. E expliquei um pouquinho dos atalhos. O que é um atalho? Atalho é quando você quer encurtar a caminhada. Atalho é quando você não quer cumprir a caminhada. Vou chegar mais rápido, então vou pegar um atalho, né? Vou pegar um atalho. E eu disse que alguns atalhos das pessoas, Satanás apresenta para as pessoas com uma roupagem boa e a pessoa cai, né? E eu falei: o primeiro atalho de Satanás: dinheiro sem honestidade. Você vai ficar rico. Mas o que você tem que fazer para ficar rico? Honestamente, do suor do teu rosto, como diz a Bíblia? Não. Engana uns 2, 3, né? Rouba, quer dizer, pega alguma coisa errada, então um dinheiro desonesto. E um dinheiro desonesto, eu falei para os irmãos que é um dos atalhos. Falei no segundo atalho sobre relacionamentos fora da vontade de Deus. Falei um pouquinho sobre o júri desigual, né? Que comunhão, Paulo falando a carta aos Coríntios, que comunhão tem trava com luz. Falei sobre isso. Terceiro atalho, eu falei sobre poder sem caráter, né? A pessoa tem uma posição de proeminência, de importância, mas de repente um caráter duvidoso, né? Uma pessoa de índole duvidosa, uma pessoa que não tem um grau elevado, uma pessoa que facilmente se corrompe, né? Isso é ruim. Uma pessoa que tem caráter, ele é fiel um pouco e muito, não tem valor. Eu costumo dizer assim: quem rouba 5 reais, meu amigo, vai roubar 1.000. Quem rouba 1.000 rouba 5, né? Ou não? É aquela máxima, né? Você ir numa mercearia ou no mercado, de repente, alguém lá te voltar o troco errado e você perceber que o troco está errado. Ai, que graças a Deus me abençoou. Não. Se você percebeu, é um roubo. Né? Você pegou o que aconteceu. Não é verdade? Deus se preparou. Deus usou a pessoa do caixa. Não, ela vai ter que pagar. Não tem nada de Deus isso aí. O que vocês acham? Meu irmão, eu estou sendo muito radical. Parece que eu estou dando um estudo de 50 anos atrás. Será que isso vale para o dia de hoje da igreja? Hein, Deus? Será que vale? Né? Ô, irmãos, eu falo com os irmãos, queridos, que graças a Deus, né? Alguns irmãos, às vezes, aqui, que a gente, estou falando aqui do ensinamento, né? Várias vezes aqui, algum irmão chega depois: ô pastor, eu queria que você orasse aqui, já passou a oferta e me entrega o envelope, né? Quantos já fizeram isso, né? Me entrega o envelope com dinheiro, a confiança, né? E de repente, meu Deus do céu, eu não posso nem pegar, né? Mas já pego, já mando para quem tem direito, não envolver com esse negócio de dinheiro dos outros, não, né? Por quê? Porque, queridos, a ideia do caráter, né? Dessa grau de confiança, é complicado, né? Então eu falei também que é um dos atalhos, né? E citei lá Provérbios 22:1 a respeito do bom nome, né? Melhor do que a riqueza é ter um bom nome. Ali está falando de caráter, né? Falei também de
prazer-se em santidade, que é o segundo, que é um dos atalhos também do diabo, né? A ideia da pessoa querer viver uma vida prazerosa, querer curtir a vida, mas sem santidade. E mostrando o que o escritor aos Hebreus nos deixou claro na Bíblia, que devemos seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém vai ver ao Senhor, né? E um dos atalhos nos dias de hoje, que as pessoas querem tomar uma oferta de Satanás, é prazer sem santidade. Você pode fazer tudo, você é filho de Deus, mas nós vamos aprender que nós devemos fazer o bem. Por favor, abra sua Bíblia, Tiago capítulo 4, verso 17. Falei sobre esse atalho, prazer sem santidade, e a Bíblia nos manda como servos de Deus fazer o bem. Amém? Fazer o bem, não fazer o mal. Vamos lá? Quem achou Tiago capítulo 4, verso 17, para nós darmos sequência no estudo que nós iniciamos quinta passada. Vamos lá. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e o não faz, comete pecado. Amém? Aquele que sabe, aquele que deve, a minha tradução está dizendo, aquele que sabe o que deve fazer o bem e não faz, está pecando. Então nós devemos, como servo de Deus, fazer o bem. E fazer o bem, às vezes, também ter esse discernimento, né? O discernimento, o que é uma oferta de Satanás? Os atalhos que Satanás pode colocar diante de nós. Como eu disse, ninguém de nós está blindado de nenhuma tentação. Enquanto vamos estar aqui nesta terra, enquanto o Senhor nos permitir estarmos aqui nessa terra, podemos ter qualquer idade. O diabo não brinca de ser diabo. Ainda que João 10,10 não se aplica a ele, se aplica ao mau pastor ali no contexto, mas aquele versículo nunca se aplica a Satanás. Por quê? Ele veio para matar, roubar e destruir. Ele está matando, roubando e destruindo. Não importa idade, estou vendo jovem cair, estou vendo meia idade cair e anciãos também caem. Até obreiros caem se não vigiar. Né? A Bíblia diz que quem está de pé, cuide para que não caia. Amém? Então, primeira oferta que eu devo rejeitar são os atalhos de Satanás. Segunda oferta que eu devo rejeitar ou renunciar são as ofertas com roupagem boa, embrulhado para presente. Geralmente, quando você ganha alguma coisa de alguém, geralmente a primeira ilusão da ótica que nossos olhos veem é como está embrulhado. Você pode dar uma pedra dentro de um pacote. Se tiver um embrulho bonito, vai chamar atenção. É ou não é? É ou não é? Vai chamar atenção. O diabo também é assim. O diabo não vem com uma oferta que não chama atenção. O diabo vem com uma oferta com roupagem boa e embrulhado para presente. Nós vamos enxergar isso na Bíblia. Por favor, Gênesis capítulo 3, os primeiros 100 versículos do capítulo 3. Cada um dos irmãos leia um, para a gente ter uma boa compreensão aí. Gênesis capítulo 3, verso 1 ao verso 6. Vamos lá? Ora, a serpente era mais astuta que toda sabedoria do campo, que o Senhor Deus fez. E ela disse à mulher: é assim que Deus disse: não comerei de toda a árvore do jardim? 2, outro irmão. E disse a mulher a serpente, do fruto das árvores do jardim. Comeremos. Do fruto das árvores do jardim podemos comer? Nessa tradução é a minha. 3. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. 4. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. 5. Porque Deus sabe que no dia que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Vocês vão ser como Deus, sabendo o bem e o mal. Olha, o presente embrulhado
O presente com roupagem boa e olhando para presente. Olha aí, olha aí. Verso 6, e último. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu e deu também a seu marido e ele comeu com ela. Olha aí. Vendo a mulher que era boa para se comer e agradável aos olhos. Mas não era a ordem de Deus para não comer? Perceberam que a oferta de Satanás aqui está com uma roupagem boa, embrulhada para presente? A serpente ofereceu. Olha o que a serpente oferece para a mulher para desobedecer ao Senhor. Conhecimento. Você vai agora comer o fruto, vai conhecer o que é bom e o que é mal. Você vai ser como Deus. Quem não quer? Já pensou? Diabo, Deus fala para nós assim, ó, não come disso aqui, não pode. Aí de repente a serpente vem para a gente, ó, se você comer, você vai ficar sabido. Né? Se você comer, você vai saber de tudo. Olha que coisa, irmão José. Não, vou ficar inteligente, prefiro ficar inteligente, vou comer. Mas Deus não falou para não comer? Já pensou? Então é uma oferta com uma roupagem boa, embrulhada para presente. Então observe que Satanás diz para a mulher: se você desobedecer, você vai ter conhecimento. Segundo, Satanás disse para ela: se você desobedecer, você vai ser independente, vai ser como Deus. Você vai ter independência. Quem não quer isso? Quem não quer independência? Não depender de ninguém. Terceiro, a serpente disse para a mulher: além do conhecimento, além da independência, você vai ter uma satisfação imediata. No mesmo momento vai acontecer algo. Ô irmão, quem não quer isso? Percebe? Percebe que a oferta de Satanás, ela vem sempre com uma roupagem, parecendo que você vai ter vantagem, parece que você vai ter ganho, parece que você vai ganhar 10 anos em um, ou ganhar 10 passos em um. Quem não quer isso, irmão? Percebe? Então, a segunda coisa que nós devemos rejeitar é as ofertas de Satanás com roupagem de boa e embrulhada para presente. Além aqui, embrulhado para presente, que Satanás disse para a mulher que ela ia ter conhecimento, independência, satisfação imediata, olha os resultados que essa mulher vai ter. Veio embrulhado como? Você vai se conhecer bastante, você vai ter independência, você vai ter satisfação imediata. Primeiro, pecado. Vai pecar, porque ela vai desobedecer. Segundo, vergonha. Eles comem e vão se esconder. Todo dia, na virada do dia, você vai ver no texto, Deus aparecia no jardim e eles sempre estavam nu. E de repente Deus perguntou: onde vocês estão? Estamos aqui escondidos. Ah, tá, por que vocês estão escondidos? Porque estamos nus. E quem falou que vocês estão nus? Vergonha. Vai sentir vergonha de Deus. Porque quando nós obedecemos a Deus, nós sentimos vergonha. Ou não? Não é verdade, irmão? É muito importante isso aqui, querido. Sabe por quê? Porque todos nós estamos sujeitos a Ele. Sujeitos a Ele. E quando nós erramos na íntegra, na verdade, nós temos que ter quebrantamento do nosso coração para nos achegar diante do Senhor. Não se afastar de Deus, mas assim, se achegar diante de Deus com vergonha daquilo que nós fizemos, com arrependimento. Isso tem que ter. Mas não aqui a mulher. Quando, além das vantagens que Satanás oferece para ela, ao contrário, veio um presente, como diz alguém, presente de grego. Você já ouviu falar de Troia, né? Quando Troia vai invadir uma cidade lá grega, aí de repente construir lá o cavalo de Troia. Você já ouviu falar de mitologia? Mitologia grega, gosta bastante, né? E vão dar um presente para os gregos, dar um cavalo. E dentro do cavalo está um monte de soldado. Aí aí eles conseguiram entrar na cidade. Então é assim, né? Presente grego. Tem uma roupagem boa, tem uma aparência boa, mas não vai trazer coisa boa para você. Por quê? Olha o que a mulher pensou que estava ganhando presente. Pensou que estava tendo vantagem, conhecimento, independência, satisfação imediata. Ao contrário, ela agora peca. A ideia de pecar, separação de Deus. A ideia de
sentir vergonha ao ponto de se esconder. Nem tudo que é vantajoso vem de Deus. Quem concorda com isso diz amém. Ah, mas você vai ganhar vantagem, você vai crescer, você vai prosperar. Observe, irmãos. Satanás vem com essa roupagem, com essa conversa fiada, que você vai ter vantagem e atribui a vantagem que você vai ter, talvez de uma forma errada, como algo que vem de Deus. E nem tudo o que é vantajoso vem de Deus. Os antigos diziam assim, completem a frase: quando a esmola é demais, Santo desconfia. ah, vocês não estão sabendo de dizer popular? Quando a esmola é demais, O santo desconfia. e não é verdade? Hã? Encontrou alguém na rua. Eu dizia aqui na quinta passada, né? Aquela pessoa que de repente acaba de sair do banco, aí alguém está dizendo lá, ó, eu ganhei na loteria, só que eu preciso que você me empresta 5 mil para me depositar lá para me recuperar não sei quantos milhões e eu vou dividir com você. Mas, irmão, está cheio por aí, né? Então, quando a esmola é demais, o santo desconfia. Ou nem tudo que é vantajoso vem de Deus. Então, a segunda oferta que eu tenho que rejeitar e renunciar, além dos atalhos de Satanás, são as ofertas com roupagem boa embrulhada para presente. Nem tudo que é vantajoso vem de Deus. Devemos ligar o sinal de alerta. Tome cuidado. Nem tudo o que é vantajoso vem de Deus. É claro, Deus é bom, Deus pode nos abençoar. Mas tome cuidado. Tome cuidado com essas vantagens aí muito fáceis. Tome cuidado com essas propostas aí que às vezes aparecem, que você pensa que ao invés de te ajudar, você vai andar para trás. Então, é as ofertas, e eu devo rejeitar isso. Jesus rejeita. Eva deveria ter rejeitado, mas não conseguiu. Por quê? Porque a oferta veio embrulhada para presente. Amém? Terceira oferta que eu devo rejeitar ou renunciar, além dos atalhos de Satanás e além desses presentes embrulhados, é entender que às vezes o inimigo quer negociar aquilo que não pertence a ele, aquilo que pertence a Deus. Por favor, Salmo 24, verso 1. Observe que numa das tentações e na última que nós lemos aqui nesta noite, Satanás está dizendo, leva Jesus para um alto monte e diz assim, tudo isso vai ser seu. Mas como que ele pode dar uma coisa que não é dele? Satanás é mestre para fazer isso. É mestre para fazer isso. Para dar alguma coisa, ou para ofertar alguma coisa, ou para negociar alguma coisa que não é dele. Então, observe. Jesus é levado a visualizar os reinos importantes da face da terra. Mas aquilo não era de Satanás. Aquilo é de Deus, corroborando o que o salmista escreveu. O Salmo 24, verso 1. Por favor, leia. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. A tentativa de Satanás sempre é tentar seduzir. Sempre tentar seduzir. Lembra que eu disse? Satanás é ardiloso, não desiste fácil. Satanás é oportunista. Satanás, quando ele observa em nós já uma inclinação, um desejo, uma vontade, ele vai insistir até te laçar, até te pegar. É verdade. A ideia da sedução é assim. Eu tenho uma máxima ao longo dos anos que eu digo. Ninguém se desvia da noite para o dia. Ninguém cai da noite para o dia. Ninguém pega da noite para o dia. Na verdade, é um jogo de sedução. É um abismo gerando outro abismo, como diz a Bíblia. Então, as tentativas do diabo, as tentações do diabo, é seduzir, é chamar a sua atenção, é te fazer
Inclinar é te fazer você pender, é fazer você assim pensar, vale a pena. E aí? Vou fazer, depois Deus perdoa, vou fazer, depois eu peço misericórdia. Tem pessoas que fazem assim, meu amigo. Não, é todo mundo acontece. Não, vou fazer, depois eu caio na mão do Senhor. E aí? Eu já expliquei para vocês aqui da loja de banana. Não é, Toninho? Tu conhece a loja de banana, Toninho? Caiu na roupa, no outro dia lava, a roupa fica novinha, né? Nunca mais. Mas é pastor. Mas é engraçado que assim, quem é cristão, quem é crente mesmo, tem a tendência de fazer isso. Porque assim, eu tenho uns clientes lá, tem um que é pastor, aí você vai falar, não, mas todo mundo faz, aí você vai explicar que não pode, mas todo mundo faz isso, mas você não é todo mundo, né? Mas o pessoal que está passando, eu vou pagar porque tem imposto, vou fazer tal coisa. Então, eu quero ajuda você. Aí você fica só olhando, né? E o cara diz que... Infelizmente, irmãos, infelizmente, nós seres humanos, a nossa inclinação, às vezes, é sempre para o lado negativo, né? Eu costumo dizer, eu já expliquei isso aqui para os irmãos, desde que nós nascemos. Quando Davi diz assim, em pecado me concedeu minha mãe, não é que a mãe de Davi traiu ele, pai, não é isso? É a ideia do nascimento pecaminoso de todo homem. O homem tem a tendência para o pecado. Sempre o pecado vai ser mais atrativo, seja ele quem for. Mesmo nós servindo ao Senhor, irmãos, nós estamos ainda na carne. Nós estamos tendenciosos à carne. É verdade, nós estamos tendenciosos a ser seduzidos. E o inimigo não brinca de ser inimigo. Ele conhece os nossos pontos fracos. O inimigo vai insistir nos nossos pontos fracos. O inimigo não vai insistir naquilo que você tira de letra. Ele vai te insistir no ponto fraco. E cada um de nós temos um ponto fraco. E está aqui bem evidenciado nas tentações de Jesus. Como eu citei 3. Por exemplo, seduzir oferecendo fama. Tem pessoas que gostam da fama, não tem? Tem ou não tem? Aquela pessoa que assim, fale bem ou fale não, mas fale de mim. Ele quer fama. É ou não é? Né? Você de vez em quando vê algumas pessoas na igreja assim, né? Cheguei em casa, estou com um prato de comida, vou deitar, vou tomar um banho, vou trocar de roupa. Quer fama? Todo mundo fica visualizando o que ele está fazendo. Quer fama? Fale de mim. Segunda coisa, uma das tentações do diabo, de seduzir e oferecer dinheiro. Quem gosta de dinheiro aqui diz amém. Amém. Quem não precisa de dinheiro aqui diz só o Roberto precisa de dinheiro, né, Roberto? Dinheiro, prazer, status, ter controle da situação, dominar, dar a última palavra. Quem não gosta disso? Só que, com tudo isso que Satanás tenta seduzir, nós às vezes não conseguimos enxergar. Quando a gente cai nessas tentações de fama, dinheiro, prazer, status e autocontrole, nós se afastamos de Deus. Deus deixa de ser o Senhor da nossa vida. Nós tomamos as rédeas da nossa vida e andamos a passos largos para o afastamento total de Deus. Não é que Deus se afasta da gente, é nós que se afastamos de Deus. É nós que viramos as costas para Deus. É nós que recusamos a direção de Deus. É nós que inclinamos a fazer aquilo que nós gostamos, que nos dá prazer, e sendo seduzido pelo diabo, e às vezes se afasta de Deus. E o afastamento de Deus me traz perda espiritual. Ou não dá para uma pessoa se afastar do Senhor e dizer que está tudo bem ali em Deus. Como às vezes você vai visitar alguém que há muito tempo não congrega ou não tem nada com o Senhor, fala que está bem. Não, estou bem com Deus. Irmão, como é que nós podemos estar bem? Alguém que está afastado do Senhor, alguém que de repente não tem mais aquela dedicação da palavra, não tem aquele prazer em cultuar, em ofertar o seu culto ao Senhor. Como é que uma pessoa dessa está bem? Ela perdeu a sensibilidade espiritual. O inimigo cegou, o inimigo cauterizou a sua mente. Ele não sente mais nada. Por quê? Porque o afastamento te faz a pessoa perder
Se nós aqui, irmãos, buscando ao Senhor regularmente, orando, lendo a Bíblia, cultuando, servindo ao Senhor, procurando se desviar do mal, às vezes nós entendemos que nós temos essa sensibilidade, é isso que nos faz ter. Agora, e se afastar de Deus? Como que a gente vai ter isso? Essa espiritualidade, entender que Deus está falando, sentir o coração queimar, né? Escutar uma palavra e de repente o Espírito Santo falar, isso aí é para você, e você vir para casa, o Espírito Santo falou comigo hoje. Como é que uma pessoa se afasta de Deus pode ter isso? Né? Não tem mais aquela sensibilidade, não tem mais aquela iluminação, não tem mais aquele prazer, né? De às vezes ser corrigido. Eu não sei você, meu irmão. A gente que às vezes procura servir o Senhor, mesmo na hora da chicotada, né? Como diz alguém, na hora das pancadas, das correções, a gente dá glória a Deus. Por quê? Porque a gente sente a presença de Deus em Deus falando comigo assim, ô meu filho, estou te corrigindo porque eu te amo. Estou te corrigindo porque eu quero ver você bem. Quero que você dê fruto e o seu fruto permaneça. Essa é a ideia. Agora, deixou a ser seduzido por Satanás. Caiu no canto, como diz alguém, caiu no canto da sereia. Né? Caiu no canto da sereia. Então se afastou de Deus. Perda espiritual. Escravo do pecado. A ideia do escravo é você não faz mais aquilo que você queria. Você é submisso. É a mesma coisa de um vício. Né? Ficou viciado naquilo. Ficou escravo daquilo. Você não é mais senhor de você, mas você é escravo, de repente, do pecado. Mas quando Cristo veio, meu amado, Ele veio com essa ideia, com essa proposta de Deus, de nos tirar da escravidão do pecado, de nos libertar, aleluia, de trazer liberdade para nós. Então, se nós queremos ter uma vida de liberdade, nós devemos recusar e aprender a recusar e a rejeitar as ofertas que Satanás pode fazer para cada um de nós. Tem muitas pessoas caindo nos encantos de Satanás. Tem muitas pessoas sendo seduzidas, aleluia, caindo nas ofertas que Satanás apresenta e que ele não é dono de nada. Construindo a sua casa em castelo de areia, em areia. Jesus disse que nós devemos ser como o homem sábio e prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Aleluia. Amém, meus amados? Como renunciar estas ofertas? Como eu renuncio às ofertas que o inimigo apresenta? Como eu renuncio a estas seduções que o inimigo se apresenta? Como eu consigo a não pegar os atalhos que o inimigo se apresenta? Como eu consigo a dizer não, de repente, para aqueles presentes que o inimigo vai me dar? Presente de igreja, coisa que não vai somar, que vai só me afastar do Senhor. Como eu consigo renunciar ou rejeitar essas ofertas? Quais devem ser as minhas atitudes? Primeira delas, está aqui muito claro. Abra sua Bíblia, Mateus capítulo 4, verso 4, 7 e 10. Capítulo 4 de Mateus, 3 versículos que Jesus está vencendo as tentações ou as ofertas de Satanás, que ele nos ensina aqui. Como eu vou renunciar? Quais devem ser as minhas atitudes diante das ofertas ou dos presentes que Satanás pode querer me seduzir? Verso 4 de Mateus capítulo 4, quem achou por gentileza? Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Está escrito. Se está escrito, irmão, eu devo me aplicar e buscar conhecer. Por isso que a ideia é de você ler, praticar a palavra, ser ouvinte e praticante da palavra. Primeiro delas, conhecer a palavra. Olha o verso 7. Jesus também responde a Satanás outra vez, está escrito. Vamos lá, verso 7. Disse-lhe Jesus, também
Amém? Está escrito. Jesus cita a palavra. Verso 10, por favor. Verso 10. Como Jesus lhe ordenou, vá embora, Satanás, porque está escrito: adore o Senhor seu Deus e preste seu culto somente a Ele. Está escrito. Mas muito bem, está escrito. Se eu não me aplico em ler, como que eu vou saber que está escrito? Não é verdade, meus irmãos? Hã? Eu tenho algumas vezes, meus amados, quando é assim, talvez a pessoa não tenha, talvez, uma cultura, até se entende, mas algumas pessoas, às vezes, né? Como eu escutei essa semana, alguns versículos que não estão na Bíblia, lá onde eu estou fazendo serviço, de alguém citando a Bíblia, de algumas coisas que não estão na Bíblia. Uma delas se esforça que eu te ajudarei, Deus escreve certo por linha torta, Deus ajuda quem cedo madruga, né? Mas observe que Jesus está dizendo por 3 vezes aqui no texto de Mateus, está escrito. Então, se está escrito, eu devo me aplicar a ler. Ler e não somente ler, praticar. Nós acreditamos, para mim conseguir renunciar às ofertas de Satanás, uma das minhas atitudes deve me esforçar para ler a palavra, para comer a palavra, para entender a palavra, para meditar na palavra. Foi essa a premissa, foi essa a promessa que Deus disse um dia para Josué. Medita nesta lei de dia e de noite. Qual que é a ideia? Não é que você tem que ficar o dia todo lendo e a noite toda lendo. Mas é a ideia que não tem tempo, não tem horário. Na oportunidade que você tiver, medite. Procure conhecer as Escrituras. Crente que conhece as Escrituras, crente que tem firmeza em Deus através das Escrituras, o inimigo não engana fácil, não, irmão. Posso ouvir um amém? Por quê? Porque olha os benefícios que a palavra me dá. A palavra é alimento. Quem se alimenta todos os dias? Quem almoça, toma café, pelo menos, talvez você não faça as 3 refeições, mas pelo menos uma refeição por dia. Quem tem que se alimentar todo dia? A palavra também para nós é um alimento espiritual. Ou não? Sim ou não? Sim. A palavra é um alimento. E se ela é um alimento, ela me sustenta, ela me dá firmeza, ela me dá força, me dá ânimo, ela amplia a minha visão e o meu conhecimento de Deus. Não foi isso que o Oséias quis dizer? Conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Como que eu conheço Deus? Através da sua palavra. Amém, meus amados? A palavra é um alimento. A palavra traz discernimento. Aprenda uma coisa, se você talvez não saiba. Nunca vai haver uma profecia da boca de ninguém que se contrapõe à Bíblia. Deus nunca vai lançar uma palavra que passe por cima do que ele já deixou escrito. Foi o que Paulo escreveu aos Gálatas. Se você anunciar o outro evangelho, seja anátema, seja maldito, ou seja rejeitado. Por quê? Deus nunca vai se contrapor àquilo que ele deixou escrito na sua palavra. Por isso que Jesus está dizendo para Satanás: está escrito, está escrito, está escrito. E contra aquilo que está escrito, ninguém vai levantar alguma anedota, alguma história, alguma fábula. Por quê? Porque está escrito. Aleluia! Deus já deixou registrado. E se Deus já deixou registrado, essa palavra não volta vazia. Essa palavra não volta atrás, como disse o profeta Isaías. Mas antes ela cumpre aquilo que lhe apraz. Aleluia! Então, a primeira atitude que eu devo ter na minha vida para me conseguir renunciar às ofertas de Satanás é conhecendo a palavra. Amém, meus irmãos? Será que nós somos capazes de conhecer na íntegra a palavra? Queridos, eu costumo dizer assim, meus irmãos. A palavra de Deus, ela
O povo disse, ela é viva. O escritor aos Hebreus foi feliz quando escreveu assim, ela é viva e eficaz. É mais penetrante do que uma espada de dois gumes. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Ela é viva. Por que viva? Porque você leu o Salmo 23 hoje, ele vai se encaixar na sua vida em determinado assunto agora. Se você ler amanhã, ele vai se encaixar em determinada situação, porque ela é viva. Aleluia. Ela se torna nova a cada manhã para cada um de nós. Então ela não é um livro, uma história, ainda que, observando, ela fala de uma cultura, mas nós entendemos que ela é divinamente inspirada por Deus. Então, eu tenho que buscar esse conhecimento, eu tenho que me esforçar para entender, para ler, para comer. Né? Eu não sei vocês, eu já expliquei aqui, geralmente para os obreiros, né? Eu tenho um hábito. Quando eu leio um texto, eu leio ele em algumas traduções, né? Por isso que eu utilizo bastante Bíblia de comentário e gosto muito de comentarista, porque eu quero entender o contexto, por que foi escrito daquela forma, o que estava acontecendo ali, né? Para que você tenha uma base de norte, de entendimento, de compreensão, não é simplesmente ler, né? Mas entender bem, para que certamente Deus tem algo a sempre dizer para nós, no nosso entendimento. Então, eu tenho que, como eu renuncio às ofertas de Satanás, a primeira atitude minha é conhecer a palavra. Conheça a Bíblia, irmãos. Conhecer por completo a Bíblia é garantia que Satanás não vai te seduzir? Não, não é. Mas vai ser mais difícil. Amém? Vai ser mais difícil. Segunda atitude, além de conhecer a palavra, que eu consigo vencer, ou rejeitar, ou renunciar às ofertas de Satanás, além de conhecer a palavra, é resistir firmemente. Por favor, Tiago, capítulo 4, verso 7. Agora verso 7, não 17. Resistir firmemente. E quando eu falo de resistir firmemente, eu também me lembrei aqui agora do texto de Paulo aos Efésios, no capítulo 6. Né? Paulo escrevendo aos Efésios, no capítulo 6, ele utiliza algo parecido. Né? No verso de número 10, sobre a armadura de Deus, ele está dizendo, quanto a mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Então, a ideia aqui, a segunda forma de eu rejeitar, renunciar às ofertas de Satanás, além de conhecer a palavra, a atitude que eu tenho que ter é resistir firme. Não ser uma pessoa de duplo ânimo, de ânimo dobre, de ser muito volátil, muito fácil de ser levado ou influenciado. A ideia de Tiago aqui é resista firme. Quem achou aí Tiago, capítulo 4, verso 7? Por favor. Sujeitai-vos, pois a Deus, resistiu à via do diabo e ele fugirá de vós. Amém. Sujeitai-vos, pois a Deus, resistir o diabo. O diabo fala alguma coisa, você resiste. Não, eu não posso negar, eu não posso vender a minha fé, eu não posso negociar os meus valores. O que é isso? Resistir firme. Essa é a ideia de Tiago aqui. Sujeitai-vos, pois a Deus. Quem sujeita ao Senhor? Resistam ao diabo. Por quê, irmãos? O diabo, ele vai continuar se apresentando enquanto nós estivermos aqui nessa terra, nessa vida. Ele vai tentar roubar a nossa salvação. É o que Deus disse para a igreja, uma das igrejas da Ásia. Guarde bem a tua coroa. Aleluia, para ninguém tomar. Guarda bem a tua coroa, para que ninguém tome. Então resista firme. Terceiro, além de conhecer a palavra, além de resistir firme, viva em santidade. Viva em santidade. O que é isso? A ideia de santidade aqui, irmão, não é roupa de freira, não. Não é vestir como padre, não. Não estou dizendo isso aí, não. Estou dizendo que pode não ser. Não estou aqui
você não pode ser, você tem que ser conhecido como alguém separado para Deus. E quando eu penso sobre isso, eu abro aqui alguns leques aqui na Bíblia. Por favor, 2 Coríntios capítulo 7, verso 1. E um outro irmão, por gentileza, pegue aí, 1 Epístola de Pedro, capítulo 1, verso 15 e 16. E eu já vou abrindo um outro aqui, para nós lermos juntos, para entender um pouquinho o que é viver em santidade, o que é viver uma vida separado para Deus. Quem achou aí? 2 Coríntios 7, 1. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Olha que maravilha! Portanto, meus amados, tendo tais promessas, quem tem promessa de ir para o céu aqui diz aleluia. Quem quer ir para o céu aqui diz glória a Deus. Aí ele fala assim: nós que temos essas promessas, purifiquemo-nos de toda a impureza, tanto na carne como no espírito, aperfeiçoando. O que é essa palavra aperfeiçoando? Melhorando, crescendo, aperfeiçoando, aprimorando a cada dia a nossa santidade no temor do Senhor. Quem achou aí? 1 Pedro 1, 15 e 16, por favor. Pelo contrário, assim como é santo aquele que nos chamou, sejam santos vocês também, em tudo que fizerem. 16. Porque está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Amém? Quem está dizendo isso? É Deus. É um Deus santo nos chamando a viver uma vida de santificação, uma vida de santidade, de separação. Malaquias diz assim: haveria um dia que vereis a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Crente tem que ser diferente? Tem. Por isso que a gente às vezes, meu amado, tem como retrógrado, mas tem coisas no mundo que nós não podemos praticar. Tem coisas no mundo que nós não devemos nos associar. Vida de separação com Deus, temos que ter diferença. É o que diz aí: sede santos, porque eu sou santo. Olha Filipenses, só para você acompanhar aí. Filipenses capítulo 2, 14, 15 e 16. Olha o que está escrito: façam tudo sem murmuração, sem discussão, para que sejam irrepreensíveis. O que é uma pessoa irrepreensível? Quem pode me dar um exemplo de alguém irrepreensível? O que é uma pessoa irrepreensível? O que é uma pessoa irrepreensível, irmão Mix? Exemplar? Exemplar? Uma pessoa que não precisa ser repreendida, Que né? não tem repreensão, que você vai olhar para ela, você não tem motivo para chamar a atenção dela. Sejam irrepreensíveis, que não tenha nenhum tipo de reprimenda contra ela. Aleluia! E mais, olha o que ele está dizendo: irrepreensíveis e puros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, no qual vocês brilham como luzeiros no mundo. Olha que interessante, olha que fantástico isso aqui. Nós devemos ser filhos de Deus, inculpáveis, no meio de um mundo corrompido. E mais, a nossa luz tem que brilhar. Não foi o que Jesus disse lá em Mateus capítulo 5, que nós devemos ser o sal desta terra e a luz deste mundo? É isso que Paulo está falando aos Filipenses. Olha o verso 16: preservando a palavra da vida, assim no dia de Cristo poderei me gloriar, que eu não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Aleluia! Quem está correndo a carreira cristã para receber uma coroa naquele dia? Irmão, nós não estamos buscando outra coisa. Nós não estamos buscando outra coisa. Se não for a nossa salvação.
é bom? É bom. Ter bênção é prazeroso, mas nós não corremos, nós não servimos a Deus por outra razão, a não ser em busca da nossa salvação. Não? E Paulo está dizendo, assim no dia de Cristo, poderei me gloriar do que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Aleluia! Então, a terceira razão, ou terceira atitude, terceiro comportamento que eu tenho, que vai me fazer renunciar, rejeitar as ofertas de Satanás, além de conhecer a palavra, de resistir firmemente a Satanás, sujeitar-me a Deus, resistir o diabo, ele fugirá de vós, é viver em santidade, viver uma vida de separação no Senhor. Quarta atitude e comportamento que eu devo ter para me rejeitar essas ofertas de Satanás: buscar o Espírito Santo. Amém, meus irmãos? Buscar o Espírito Santo. Por favor, Efésios capítulo 5, verso 18. Conhecido. Efésios 5, 18. Buscar o Espírito Santo. Peça, busque o Espírito Santo. Quando você orar, Senhor, me dá o Espírito Santo. Senhor, me dá o dom do teu Espírito. Me dá a intimidade com o teu Espírito. Senhor, me dá a direção do teu Espírito. Me dá a sensibilidade para ouvir o teu Espírito. Falar comigo. Né? É buscar o Espírito Santo. Buscar o batismo do Espírito Santo. Buscar o contato com o Espírito Santo. É isso que Paulo fala nos Efésios. Né? Não vos embriagueis do vinho que há contento, está escrito aí. Mas enchei-vos do Espírito. Não é isso? O que ele está dizendo? Se encha do Espírito. Busque o Espírito. Por quê? Porque qual a motivação que me faz buscar o Espírito Santo? O Espírito Santo dá força. Quem acredita que o Espírito Santo dá força diz aleluia. O Espírito Santo revela a vontade do Pai. Sabia disso? O Espírito Santo transmite aquilo que o Pai quer que você saiba. A direção que o Pai quer que você tome. A atitude que o Pai quer que você tome. É o Espírito Santo que faz isso. Por isso que eu tenho que buscá-lo. Por isso que eu tenho que sempre procurar ser amigo do Espírito Santo. Esta é a quarta atitude que eu tenho que ter. Primeira delas, conhecer a palavra. Segunda delas, resistir firme. Terceiro, viver em santidade, ou separado para Deus. Quarto, é buscar o Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo dá força. Porque o Espírito Santo revela a vontade do Pai. Amém, meus irmãos? Cuidado com as ofertas. As ofertas de Satanás é passageiro. O que é uma coisa passageira? Uma coisa que não tem tempo de duração. Eu gosto da palavra de Tiago, que ele diz assim: é como um vapor, falando sobre a vida. E aquilo que o diabo oferece é passageiro, não é duradouro. Dura alguns instantes e depois passa. Por favor, 1 de João, capítulo 2, verso 15 e 17. Já estou caminhando para a conclusão. O que o mundo oferece é passageiro. Além de Satanás ter uma roupagem de coisa boa, prazerosa, mas é passageiro. Além de Satanás, às vezes com as suas ofertas, falar que vai fazer um adianto na sua vida, mas é passageiro. Então, cuidado. O que o mundo oferece é passageiro. Quem achou aí? Primeira Epístola de João, capítulo 2. Está lá no finalzinho da Bíblia. Vamos lá? Primeira Epístola de João, capítulo 2, verso 15, 16 e 17. Vou ler. Não amem o mundo, nem nas coisas que no mundo há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém, meus irmãos? O mundo vai passar, mas nós vamos continuar permanecendo no Pai. Aleluia. Perguntas para você responder para você mesmo, na sua consciência e no seu coração. Existe alguma coisa que está te afastando de Deus? Estou trocando princípios por vantagens? Vendendo os meus valores?
atalhos, caminhos que não eram para mim, mas eu estou tomando, atitude que não era para mim, eu estou tomando? Responda para você, não para mim. Quais são as renúncias que eu preciso fazer hoje? Que quando eu for dobrar o meu joelho para falar com Deus, Senhor, muito obrigado pelo dia, Senhor, isso aqui eu preciso renunciar, Senhor, isso aqui eu preciso mudar. Senhor, não ajuda, eu não consigo sozinho. Não, Deus é poderoso para te ajudar. Deus é poderoso para te fazer você vencer. Cuidado, as ofertas de Satanás são atraentes. Cuidado, as ofertas de Satanás prometem facilidade. Cuidado, as ofertas de Satanás produzem destruição. Amém? Mas aquilo que Deus oferece gratuitamente, vida, Deus tem vida para nós. Quando nós o buscamos, quando nós rejeitamos as ofertas de Satanás, Deus tem vida em abundância para cada um de nós. Quando nós renunciamos às ofertas de Satanás, além de vida, Deus tem paz, coração em paz. Terceiro, Deus tem salvação. Só Deus pode salvar. Só Deus salva. Quarto, propósito eterno. Tem um plano fora desta vida nos aguardando. Amém, meus amados? Assim como Jesus venceu, nós também podemos vencer. Se nós rejeitarmos as ofertas de Satanás e permanecermos firmes. Amém? Permaneça firme. Posso ouvir um amém? Permaneça firme. Renunciando ou rejeitando as ofertas de Satanás. Deus abençoe a sua vida. Guarde essa palavra. Medite nela. Deixe ela ocupar espaço no seu psique, nas suas meditações. Eu não sei se vocês têm hábito disso, meu irmão, eu não sei. Mas eu tenho um hábito, sempre que eu ouço algo que Deus fala com a gente vai buscar mais, vai cavar mais. E aquilo vai falando com a gente na semana, a gente comenta com o outro, né? Porque a palavra do Senhor fica viva, transborda dentro de nós, né? Que essa palavra continue transbordando dentro de você, gerando vida para a glória do nome de Jesus. Meus amados, deixa eu dar alguns avisos aqui. Sábado próximo agora é culto com as mulheres, né?